Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Sistema Deus Conosco, de comunicação espírita. Aqui você navega em ondas de luz. O Sistema Deus Conosco de Comunicação Espírita apresenta Estudando as Páginas de Ouro da Revista Espírita. Um programa que tem por objetivo mostrar o gênio de Allan Kardec, assim como a extensão e o alcance da doutrina espírita. Produção e apresentação de Jorge Medeiros, André Palhares e Vicente Oliveira. Sejam todos bem-vindos.
aqui nós vamos para a 10ª sessão. Boa noite, Dom André, o dono da Gruta de Palhares. O Doce Boa noite. Palhares. Eu acho que você não estava na sala de transmissão, não, viu? Não? Eu que te adicionei. Sério? Cara, eu tô falando É. aqui. Eu tô falando aqui. Meu Mas Deus. deu certo. Boa noite a todos aí. Tá bom. Então é isso, gente. Estamos no 10º. Vamos agora aqui para a 10ª e última sessão, né? Então vou começar lendo. Aí, 10ª. Vamos lá. É porque eu leio pelo PDF aqui, que minha televisão, eu herdei da minha mãe que morreu. Aí eu uso a televisão da minha mãe como monitor. Então vamos lá, 10ª sessão, 13 de janeiro de 1860. Quando esse espírito foi evocado, 9 de dezembro, São Luís aconselhou a chamá-lo de novo dentro de um mês, a fim de julgar o progresso que deveria ter feito no intervalo. Já foi possível julgar pelas comunicações do senhor e da senhora F da mudança operada em suas ideias, graças à influência das preces e dos bons conselhos. Decorrido pouco mais de um mês de sua primeira evocação, foi de novo chamado à sociedade 13 de janeiro. Então vamos lá, hein? Evocação. Aqui estou. Lembra-vos de ter sido chamado aqui há cerca de um mês? Como poderia esquecê-lo? Por que então não pudeste escrever? Não o queria. Por que não o querias? Ignorância e embrutecimento. Vossas ideias mudaram de então para cá? Muito. Vários dentre vós foram complacentes e oraram por mim. Aqui uma questão muito importante, né? Então, boa noite, Teofana. A gente, muitas vezes, eu vejo muito ansiedade no chamado dialogador, que os antigos chamavam de doutrinador. Não sei se você já ouviu essa expressão, André, doutrinador. Se eu não me engano, acho que está no livro lá do André Luiz, não é? Doutrinador, se eu não me engano, né? Sim, no Mas livro doutrinador, Desobsessão, né? mas doutrinador para mim é o Apolo, lá do filme Rock Balboa. Então, eu vejo muita gente com muita ansiedade, achando que ela vai chegar ali, vai jogar a baba de quiabo, vai falar 10 palavras do Evangelho, vai citar Jesus e vai converter o outro. Como se ela tivesse sido convertida assim, né? Alguém chegou, jogou uma baba de quiabo, ela se converteu. E a gente sabe que não é assim, né? Às vezes tem espírito que passam séculos. Esse caso aí, essa trama durou 200 anos. 250 anos. E a pessoa acha que vai chegar ali e tal. Então, por isso que o São Luís falou o quê? Ó, espera daqui a um mês. Por quê? O cara estava ali preso, achando que ele ia ficar né, para sempre. A ideia do inferno e o ódio, a raiva, tudo isso junto. Então, aí veio o esclarecimento, as preces, e ele começa a perceber que aquilo ali não precisa ser eterno. Ora, só o fato dele entender isso já dá uma modificação nele, né? E aí ele vai, com o tempo, vai modificando, né? E olha lá, ó, o que foi marcante? Muito dentre vós foram complacentes e oraram por mim, olha aí. Tocaram o coração dele, né? Certo, seu André? Correto, meu amigo Jorge. É isso aí, né? Uma ressalva que eu faço, a gente vai ver também, hoje termina, né? Esse estudo que acho que, se eu não me engano, foram 10 transmissões aí para poder entender essa história, né? Esse espírito danado aí, né? Mas a gente precisa entender que ele começou sim a mudar, como pergunta ali Kardec, vossas ideias mudaram então para cá, né? E ele agradece
muito em função aí da complacência das pessoas que estavam ali naquela reunião, que se compadeceram dele e ao mesmo tempo fizeram preces por esse espírito, né? Ele apenas abriu a mente, abriu os ouvidos para si próprio, posso dizer dessa forma. E com isso ele mesmo, de forma natural, vai pedir uma nova existência para que ele possa então começar a reparar os seus erros, a expiar suas faltas e dentre outros, né? Não estou afirmando aqui que ele já reencarnou depois dessa sessão lá com Kardec. Pode ser, a gente não sabe, talvez nem tenha reencarnado ainda. Eu acredito que tenha reencarnado sim, mas essa afirmativa é difícil a gente cravar ela, né? O que eu não duvido de forma alguma é que ele deve ter solicitado sim mais adiante uma nova existência aí para estar reparando, né, suas faltas, expiando as suas faltas do passado, que é um sentimento natural dos espíritos, de um modo geral, quando eles reconhecem, como ele reconheceu, né, de pedir uma nova existência para estar tendo a oportunidade aí, né, de expiar suas faltas numa nova existência e retomar aí o progresso moral, né, o progresso moral que todo espírito, todos nós temos que empreender aí. Boa noite, Vicente. Boa noite, André. Boa noite, Jorge. Boa noite, pessoal. Marta, Theo, Cláudio, Francisco, todos os que estão presentes aí. O André está comentando já esse slide aí, né? Sim, se você quiser comentar ou se você quiser, fique à vontade. Ou se você quiser comentar o próximo também. Não, pode ir que eu entrei agora, não acabei de ler ele todo. 10ª sessão. Então eu vou ler o próximo, então, e na sequência a gente... Vou mudar. Tá bom. Então, dando continuidade aqui, né? Então, a questão 121. Confirmais todas as informações dadas por vós e por vossas vítimas? Se não as confirmar, seria dizer que as não havia dado. E fui eu mesmo, né? Eu entendi essa pergunta aqui, tá? Pode ser que ele tenha, Kardec, possa ter desconfiado de que nas primeiras evocações desse espírito, ele estivesse com alguma questão psicológica alterada e que isso fizesse com que ele talvez não respondesse sobre si próprio, né? Então Kardec questionou, né, se era aquilo ali mesmo, mas ele confirma aqui que era ele mesmo, então não tinha nenhuma dúvida com relação a isso. 122, então, né, entrevedes o fim das vossas penas? Oh, ainda não, já é muito mais do que mereço saber graças à vossa intercessão, que não durarão para sempre. Essa é uma das maiores esperanças que o Espiritismo pode trazer para nós. E eu falo isso por mim, tá? Eu vejo quando eu estudo Espiritismo, por mais que eu ainda tenha as minhas falhas, os meus erros como espírito, como pessoa, ainda assim eu vejo assim, olho para frente e vejo, nossa, a eternidade nos aguarda, né? Ela não é, a gente não vai ter uma vida somente nesse mundo, somente nessa situação em que estamos vivendo, né? E isso é uma esperança enorme. Os espíritos que desencarnam em situações difíceis, principalmente como a deste homem, eles muitas vezes têm a impressão de que as suas penas vão ser eternas, principalmente devido à criação, à ideia de inferno que foram inculcados, né, desde criança. Isso acaba caindo sobre eles a ideia de que vão ficar eternamente presos naquela condição e nunca mais sairão. Então, quando surge essa luz, né, de esperança, isso faz com que o espírito se acalme muito, muito,
Mas ele sabe, como ele próprio respondeu aqui, que ele não vê ainda o final das penas, do sofrimento dele a curto e médio prazo. Mas ele, como de forma muito clara, né? Graças à vossa intercessão, é uma das missões nossas. Eu já não participo dessas reuniões, mas nada me impede de um dia voltar. É uma das missões nossas em participando de reuniões mediúnicas, é essa: ajudar esses espíritos a entenderem que o sofrimento deles não é eterno, não é para sempre. Isso já vai acender uma luz de esperança. Por outro lado, ele vai ter a consciência de que ele precisa se esforçar em outras existências para expiar as suas faltas do passado aí. E para arrematar aqui, então, 123, descrevei a vossa situação antes da nossa primeira convocação. Compreendeis que vô-lo pedimos para a nossa instrução e não como motivo de curiosidade. Isso é muito importante também. Já vos disse que não tinha consciência de nada no mundo, senão do meu crime, e que não podia deixar a casa onde o cometi, senão para elevar-me no espaço onde tudo em volta para mim era solidão e obscuridade. Não poderia vos dar uma ideia do que é isto, e jamais compreendi. Desde que me elevava acima do ar, tudo era negro e vazio. Não sei o que era. Hoje experimento muito mais remorsos, mas, como vos provam as comunicações, já não sou constrangido a ficar naquela casa fatal. É-me permitido vagar na terra e procurar esclarecer-me por minhas observações. Mas agora compreendo melhor a enormidade dos meus erros, e se por um lado sofro menos, por outro as torturas aumentam pelo remorso, mas pelo menos tenho a esperança. Então aqui a gente vê uma das contribuições que o Espiritismo pode trazer, né, na comunicação com os espíritos. Porque essa contribuição para o espírito desencarnado e para nós, na condição de encarnados, a compreensão do que pode nos aguardar a depender das nossas escolhas aqui na Terra, né? Então, no primeiro momento, ele estava preso numa casa, ele não podia sair, e ele tinha sempre à vista o rosto de suas vítimas, a lhes acusarem, né, o tempo todo dos crimes que ele houvera cometido, e depois de um tempo, então, ele conseguiu ter a permissão de poder sair dessa casa. Ele até cita ali, né, tudo era negro e vazio, e com essa permissão ele pôde então vagar pela terra e por ele próprio esclarecer-se diante das observações. E ele teve também a bênção aí, né, de ter sido evocado por Kardec, né, pelos espíritos ali, para que ele fosse usado, o caso dele, como uma forma de ensinamento para as pessoas ali na Sociedade Espírita de Paris, e ao mesmo tempo uma forma de ajudar ele próprio, não é? Olha, agora um ponto importante, né? Ele ainda continua tendo remorsos, não é um espírito feliz. Ainda é um espírito de terceira ordem. Ele ainda pode, numa outra encarnação futura, depois desta última, voltar a errar novamente. A gente não pode aqui dizer ou imaginar que ele mudou da água para o vinho. Claro que não. Ele vai ter que passar por novas provas. Tanto é que em outras respostas ele deixou isso claro, né? Que se ele fosse novamente exposto às mesmas condições de antes, pode ser que ele não se seguraria, porque ele ainda traz consigo essas tendências de cometer o crime, né? Mas, por outro lado, ele já tem a consciência de que isso não é bom, que ele precisa parar com isso. E o remorso em si, ele faz com que a gente muitas vezes pense 2, 3, 4, 5 vezes antes de tomar uma decisão. Principalmente devido à experiência que a gente vai tendo. Eu já fiz isso várias vezes, toda vez que eu fiz, isso me causou um problema, causei um problema para alguém. Aí chega a oportunidade na hora, de repente eu falo, não, eu não vou fazer isso. E aí quando você vira as costas e vai para casa, parece que vem aquele alívio. Né? Aquele alívio que vem assim.
né? Ou seja, é a consciência falando para a pessoa que ela agiu corretamente, não é? Mas ela ainda precisa lutar contra aquela tendência que ela tem. Olha que slide interessante. Essa questão 123, ela é muito profunda aí, traz muitos ensinamentos para nós. Quer comentar, Vicente? Sim, essa 123, e esse caso também que nós estamos vendo agora, né? Tem uma coisa muito interessante, quer dizer, um fator complicador, né? Essa situação, a passagem desse espírito, né? Porque tem o desprendimento, a passagem, ela é o desprendimento e a perturbação. E ele tem um fator complicador, né? Que ele deve ter tido um problema no desprendimento, né? Uma dificuldade, porque como ele se encontrava muito materializado, né? A perturbação, que é natural, né? Ela é praticamente natural no processo da passagem, né? Kardec salienta que é um outro fenômeno que acontece, praticamente independente, né? Do grau de desmaterialização do espírito, ele passa por uma perturbação, né? Agora, o caso dele, ele tem como se fosse uma perturbação muito prolongada em face do nível de consciência que ele estava em função dos crimes cometidos, né? Então, ele como ele diz aí, né? E Kardec, então, ele faz... É isso que eu queria chamar a atenção agora, que depois dessa aí, desculpe, essa aí já é a 10ª evocação, né? Aí Kardec pede para ele descrever a situação dele antes da primeira evocação. Por quê? Porque na sociedade eles foram testemunhas do nível de inconsciência, de perturbação que o espírito se apresentou, né? A narrativa de que ele quebrou, acho que 6 ou 8 lápis, né? Não quis escrever, né? Então teve uma dificuldade e São Luís deu aquelas instruções iniciais. E ele então diz aí, ele confirma que realmente, né? Já vos disse que não tinha consciência de nada no mundo, senão do meu crime. Ou seja, nesse momento, ele já está fora, né? Daquele nível de perturbação que ele se encontrava um mês antes, né? Praticamente. Em um mês, olha a transformação ocorrida no espírito em função de um trabalho, né, que nós chamamos de Kardec, né, também denomina, né, de educação moral de um espírito, em um mês, né, 30 dias. E é outra coisa interessante, né, já que isso aí é um caso de uma instrução para todos nós, né, principalmente que militamos em trabalhos mediúnicos, né, e ele chama atenção que os centros hoje, nós já falamos aqui reiteradas vezes, nesse trabalho chamado trabalho de desobsessão, não tem essa identificação objetiva do espírito comunicante, né? Uma vez que, pelo menos aqui na área do Rio de Janeiro, raríssimos centros fazem evocação. E sim, é como se fosse uma manifestação espontânea em que se dialoga com o espírito durante 10, 15 minutos e depois o espírito vai embora ou não vai embora, mas todos julgam que ele foi embora, né? Que ele foi embora satisfeito, devidamente orientado, né? Vai, meu irmão, vai, segue aí não sei quem e pronto. E a gente sabe que isso aí, as instruções que Kardec deu, os exemplos que ele nos legou para a nossa instrução, é completamente diferente, né? A importância da evocação, da identificação do espírito, né? E desses diálogos que vão sendo feitos e, paulatinamente, sendo feito também, além do controle, uma avaliação, né, do nível de consciência que o espírito já alcançou, do nível de libertação dele do problema, né, que o acometia. Então, é por isso que Kardec chega para ele e fala: descrevei a vossa situação antes da nossa primeira evocação, porque já tinha sido avaliado a transformação substancial desse espírito durante essas evocações. Salientando também que as evocações, na sua maioria, não foram feitas na sociedade, né? Foram feitas lá no lar do casal, o senhor e senhora Forbes, né? Então,
Esse também nos chama atenção, né? Esse interesse, né? Essa segurança, né? E acaba com aquela falácia do medo, né? Do perigo, desculpa, a falácia do perigo, que não se deve dialogar com o espírito no seu lar, né? Durante aí a realização do chamado culto do evangelho no lar, enfim, tem vários exemplos nas revistas espíritas que vão exatamente em contraposição a essas orientações atuais utilizadas no movimento espírita. Tá? É claro que nós devemos estudar profundamente, né, o livro dos médiuns, né, porque ali também tem o problema das mistificações, né, o problema dos perigos, né, que podem acontecer, né, dos envolvimentos, né, mas em se tratando de uma reunião séria, esses perigos são afastados porque eles estão sob controle, né, e a participação efetiva de espíritos superiores, né, os espíritos protetores, os anjos de guarda, etc. Mas uma outra coisa também que eu gostaria de salientar em função desses slides também é que eles nos chamam a atenção para uma série de instruções que estão contidas nas obras fundamentais, né, da doutrina, e inicialmente a própria escala espírita, que nos proporciona, o conhecimento dela é importantíssimo, né? Sócrates diz isso lá no livro dos Médiuns, né? Que ele é importantíssima, essa escala, para que nós possamos identificar o tipo de espírito que nós estamos dialogando. Tá? Então, o conhecimento da escala, estudá-la e tudo é fundamental, é fundamental. As pessoas acham que a escala é só um senão dentro da ciência espírita. Não, ela é importantíssima, é essencial para todos os trabalhos, né, práticos da doutrina espírita. Então, esse é o primeiro ponto. Tá? E o segundo ponto também, que nós observamos aí nesse trabalho magnífico, né, é também o conhecimento da lei dos fluidos, né, do capítulo sobre a prece, né, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Tem a prece específica para os espíritos sofredores, para os espíritos que estão na situação desse caso do danado. Então, o estudo do capítulo das preces também é muito interessante, muito importante. Nós vemos aí, não só no caso do danado, mas os outros espíritos lá que se manifestaram, que estão aí no céu e inferno, né, principalmente os criminosos arrependidos, os espíritos sofredores, fica patente o efeito da prece para aliviar, né, e para esclarecer também esses espíritos nessa situação. Então, isso é muito importante. Então, esses pontos, né, que nós estamos salientando aí, além de outros, né? Além de outros, mas esses aí eu considero essencial para trazer aí como lembrança. Sim, e não podemos deixar de salientar, como muito bem disse o André, quando ele chamou a atenção aí para esse final, quando ele fala assim, mas agora compreendo melhor a enormidade dos meus erros. E se, por um lado, sofro menos, por outro, as torturas aumentam pelo remorso. Quer dizer, também para a gente, nós temos que tomar conhecimento e estudar também o Código Penal, né, da vida futura, né, onde ali é importante que o Kardec vai nos trazer esclarecimentos, orientações sobre o processo, né, que vem logo depois do remorso, que é o arrependimento, a expiação, né, e a reparação. Eu gostaria de salientar, porque essa manifestação toda aí, né, essa comunicação, ela está encerrando aparentemente nessa décima sessão. Mas Kardec, para efeito de controle, que ele sempre fazia com os espíritos, né, uma vez que ele diz lá no livro, na questão 257, que ele acompanhou milhares de espíritos, né, no mundo espiritual, né, ele diz isso, ele afirma isso. Então, há um caso de uma manifestação, de uma comunicação, de uma evocação que Kardec faz, tá? de um encarnado na sociedade, que ele está dialogando com o encarnado, e subitamente Kardec pergunta para
esse espírito, né, em emancipação, né, está emancipado e está se comunicando ali na sociedade, se ele está vendo ali, se está presente o espírito de Castelnau d'Arry, né? E a pessoa fala que sim. E aí Kardec faz umas perguntas de controle para ver se realmente ele está vendo o espírito de Castelnau d'Arry. E ele vai dando umas respostas e subitamente, por meio de um outro médium, Kardec evoca o Castelnau d'Arry, né? E aí é interessante que aí Kardec já pergunta a ele, né, se ele já está se preparando, se ele está preparado para a nova encarnação, etc. Então, realmente é uma comunicação, é um trabalho magnífico esse exemplo aí que nós estudamos aí durante algumas semanas sobre a história de um danado, ou conhecido também como o espírito de Castelnau d'Arry. Tá? Então, nós temos aí, abrange vários tópicos, né, das obras fundamentais, isso que nós não falamos das manifestações físicas, das manifestações visuais, né, que estão lá também trabalhadas no livro dos médiuns, né? Porque aí tem fenômenos das manifestações físicas, né? Tem os fenômenos dos locais assombrados, né, que Kardec estuda lá no livro dos médiuns. Tem também sobre o exorcismo, né, que é citado também nesse caso, e Kardec também estuda, questiona lá o São Luís, ou Erasto, se não me engano, lá no livro dos médiuns, sobre o efeito do exorcismo. Então, realmente, esse caso aí é um caso muito abrangente, dá um belo seminário sobre a aplicação da mediunidade em todas as suas nuances, né? Então, para quem quer estudar e praticar, ou levar para as casas espíritas um estudo sério, né? É um estudo que leva meses, né? Se for levado assim, citando essas referências aí, só dentro da doutrina espírita, né? O pessoal pegando, não, porque a seita oriental, não sei quem, falou isso, falou aquilo. Não, só pegando essas obras, só citamos as obras fundamentais, né? Então, nós vamos aí dar um estudo maravilhoso e também umas instruções fundamentais para todos nós. É isso que eu queria comentar a respeito disso aí. Show de bola. Então vamos para o próximo. Você mesmo, Vicente. Se tivesses que retomar uma existência corpórea, qual escolherias? A resposta: ainda não vi bastante, nem refleti bastante para o saber. Encontrais as vossas vítimas? Ó, que Deus me guarde. Observação: sempre foi dito que a presença das vítimas é um dos tormentos dos culpados. Este ainda não as viu, porque estava no isolamento e nas trevas. Era um castigo, mas ele teme essa presença. Mas ele teme essa presença, e se talvez esteja o complemento do seu suplício. Vou repetir. Era um castigo, mas ele teme essa presença, e se talvez esteja o complemento do seu suplício. Então, esses dois questionamentos e essa observação é muito interessante, né? Primeiro, se tivesse que retomar uma existência corpórea, olha o diálogo, então, continuando já com ele num determinado nível de consciência, né? Aí, qual escolherias? Olha aí, gente, aí já entra um outro fator também, né? Que é a escolha das provas, né? Escolha das provas. Olha o livre-arbítrio, né? O Kardec, né, respeitando o livre-arbítrio, perguntando para vem cá, qual que escolherias? Qual é a tua opção? O que você faria, né? Qual que você escolheria, né? Se tivesse que retomar uma existência corpórea, né? E a resposta é uma resposta altamente educativa e que vem corroborar também algumas questões que estão lá no capítulo sobre os espíritos errantes, né? Quando ele fala assim, ainda não vi bastante. O que significa isso, gente? Significa que tem uma questão lá sobre os espíritos errantes, né? Cara, que pergunta, vem cá, os espíritos na erraticidade, eles se instruem, né? Aí alguns respondem, sim. Aí Kardec pergunta qual o nível de instrução, que certamente não é a mesma que nós aqui na Terra, né? Acho que não,
visita as reuniões dos homens sérios, voa a outros mundos, né? Etc. Teve um espírito que respondeu sobre isso, essa questão. E nesse caso aí ele fala assim, ainda não vi bastante, ou seja, ele ainda não está suficientemente seguro para fazer a escolha. Então ele opta por ficar mais tempo ainda na erraticidade para aprender mais, como ele fala, nem refletir bastante para o saber. Então, provavelmente, ele vai permanecer algum tempo, né, por livre escolha, para poder adquirir conhecimentos, segurança, para ele não incorrer no erro, porque certamente ele vai escolher provas, gêneros de provas, que vai colocar numa situação em que haverá grande possibilidade de ele cometer crime de novo, né? Para ser a prova. Isso é minha opinião, né? Então, o que ele está pedindo? Está pedindo mais tempo para ampliar o aprendizado, né? Fortalecer vamos assim dizer, se fortalecer moralmente, né? É certo que ele não terá sempre amigos, né? Protetores que o auxiliará, porque será uma expiação muito dolorosa, muito difícil, certamente. Tá? E aí, por isso que ele fala, ainda não vi bastante, nem refleti bastante para o saber. Quando Kardec, nessa outra evocação que faz dele, né, já fora dessa situação aí, Kardec volta a perguntar a ele sobre isso, se ele já estava com uma encarnação à vista, né? Aí acho que ele fala que não, estou aprendendo ainda, não sei o quê. Aí ele ainda não tinha a disposição ainda suficiente para encarnar. Então, aqui ele está já reiterando isso, se preparando. Ainda não vi bastante, nem refleti bastante para o saber. Essa outra questão aí também é uma coisa muito interessante, né? Encontrais as vossas vítimas, que Deus me guarde. Isso aí realmente é uma tortura, né? Para aqueles que cometem o crime, é se deparar com as suas vítimas. Nós vemos isso no caso não sei se foi do Verger também, vários outros, do Verger, que ele realmente fica apavorado em ter que se deparar com o olhar da sua vítima, né? Então, isso aí para eles é um problema sério, né? É algo também semelhante, assim, resguardado as proporções que acontece com o suicida, né? Diz que ele também fica recorrente, né? A imagem do ato, e isso também é muito doloroso para ele. Mas no caso desses aí é a vítima, gente. Imagina para ele ter a visão permanente, o olhar do seu irmão, né? Daquela que foi sua esposa, né? Embora parece, né, eles deram a entender que não tinha nenhum, assim, demonstração de ódio ou de vingança para com o irmão. Mas, se realmente o irmão, né, que foi vítima, e a esposa, e o outro que morreu de susto também, né, se eles tiverem apagado completamente qualquer resquício de ódio, né, de vingança, tudo bem, o clima fica mais tranquilo. Porque, caso contrário, se ele encarnar no mesmo meio que o irmão, né, que a esposa, fica sempre no ar algo, né, algumas rusgas, né, algo que às vezes as pessoas não sabem, em função do esquecimento do passado. Mas a presença de vítimas ali realmente deve ficar sempre alguma coisa no ar, e principalmente se algum deles, né, vierem assim com uma disposição orgânica para ser médium, né? Para ser médium, ele poderá perceber alguma coisa com mais nitidez, poderá sentir um determinado mal-estar, vamos assim dizer, mal-estar entre aspas, tá, pessoal? Toda vez que ele passar próximo, estiver diante do irmão, da esposa, isso aí são conjecturas, né? Como diz o Jorge, isso aí é coisa de terceiro, quarto grau, que talvez não tenha importância. Mas a gente não pode descartar, né? Por menor que seja essa possibilidade. Ok?
Show de Ok, bola. meu amigo Vicente, muito Quer bom. fazer algum comentário, André? Sim, só essa questão da observação, aí, né? Sempre foi dito que a presença das vítimas é um dos tormentos, né, dos culpados. É o que eu falei no outro slide, né? Cara, eu não sei se em alguma outra existência eu cheguei nesse ponto, tá? Não tenho a mínima consciência disso, mas deve ser uma loucura. Deve ser um negócio meio estranho, sabe? Eu tenho um amigo, eu vou falar pra vocês rapidinho aqui, ele vai muito no Batuíra e todo domingo eu dou carona pra ele. E assim, é uma pessoa que vai lá no centro e ele foi diagnosticado com esquizofrenia, né? E, e ele fala direto pra mim, falou, os espíritos conversam comigo o tempo todo eles ficam falando comigo, né? E, e eu fico observando, né? Tem hora que eu até faço alguns testes para ver se realmente tem alguma coisa ou não. E, e ele fala comigo o seguinte, falei, olha, tem um cara que fica me falando para eu não ir no Batuíra. Batuíra é o nome do centro espírita que eu frequento aqui, ô Vicente. E aí eu começo a ligar os pontos. De onde que surge isso na cabeça dele? Eu não tenho dúvidas que pode ser um espírito realmente que está insuflando esses pensamentos na cabeça dele, falando para ele não vir, né? E, e aí ele fala assim, olha, eu acordo, tem dia 4:30 da manhã, ele tá mandando eu fazer café, ele tá mandando eu sair para andar na rua, ele fica mandando eu andar à toa, ele fala que eu não posso trabalhar. Eu não tenho dúvida, sabe? Eu não tô aqui falando que a medicina não trata dele. Ele frequenta o CAPS, o pessoal toma remédio, enfim. E ele vai no centro. E ele fala, eu preciso ir no centro, porque se eu não for, eu me sinto mal depois. É engraçado, aí eu fico tentando entender. Talvez seja o anjo guardião dele, não sei. Falando que ele precisa lutar, sabe? É uma coisa que um dia eu ainda quero aprofundar mais para entender essa questão da mente, né, do espírito. Mas tem épocas que ele entra em crise. Ele entra em crise profunda e fica um tempo sem ir no Batuíra, sem ir no centro, né? E aí eu fico tentando ligar os pontos, né? O que será que aconteceu para que ele tivesse, né, como companhia esses espíritos que ficam o tempo todo falando na cabeça dele, né? E imagina, né, os tormentos que é isso. Ele está encarnado, né? Quando o espírito encarna, ele pode passar durante a sua existência por processos obsessivos, né? Mas o corpo, querendo ou não, ele é um bloqueio. Ele também ele é meio que consegue esconder um pouco o espírito dentro dessa carapaça, né? E bloqueia um pouco, né? Quando o espírito está livre, ele já não tem o corpo mais, então os espíritos vão ter acesso a ele mais facilmente. Claro que isso vai depender muito de algumas condições também, né? Agora imagina a gente ficar vendo as nossas vítimas o tempo todo nos olhando, né? E muitas vezes nos ameaçando ou nos incriminando de alguma coisa. Então é algo realmente muito, muito aterrador, né? Comentar, Jorge? Não, essa questão da observação, né, do espírito poder. Você está 250 anos num quarto escuro, quer dizer, num quarto, né? Quando você tem a possibilidade de olhar, ver as coisas, ver espírito desencarnando, ver espírito encarnando, ver pessoas sendo resgatadas, é um universo gigantesco, né? Então, por isso que ele fala, ainda não vi bastante, né? Isso também é muito bom, porque o espiritismo brasileiro tem a ideia de que você desencarnou, ó, agora você vai reencarnar. Vai lá com o seu anjo da guarda. Aí o seu anjo da guarda abre um pergaminho, ó, você vai fazer isso. Você vai gostar disso. Vai casar com fulano, vai nascer não sei aonde. E a doutrina espírita não é assim. Você vai observar, a partir das observações, você vai conhecer a si mesmo, vai entender, vai ver o que é mais urgente para você, vai se aconselhar com o anjo guardião, dependendo da condição. E aí sim, a partir de todas essas informações, você vai escolher uma nova encarnação.
Por isso que a frase que ele usa ali, né? Ainda não vi bastante, nem refleti bastante. É isso. Não é simplesmente, ele matou não sei o quê, aí vem aquele pessoal da tabelinha de Excel, né? Ele matou não sei o quê, a facada, então ele vai estar na barriga da mãe, o marido vai dar uma facada nele, não sei o quê, sabe? Essas coisas que não... Nada disso, nada disso. Então, foi o estudo que a gente fez com... Não sei se ele está citando o estudo que a gente fez com o Eric sobre as evocações, né? E realmente é um problema que o caminho que o espiritismo brasileiro seguiu, né? E a gente respeita. E vamos para o último slide. Ô, Jorge, Sim, o André, pode falar. o André, esse comentário que você trouxe aí, dessa prática aí que você falou da pessoa lá do Batuíra, é o que ele tem essa impressão que está ouvindo vozes na cabeça dele, é isso que você falou? É isso. Ele escuta, ele foi diagnosticado com esquizofrenia, né, pela medicina. E o tempo todo ele ouve vozes, e tem hora que ele fala algumas coisas assim, muito... eu confesso a vocês que às vezes lá no Batuíra eu fico preocupado dele sair do controle e, sei lá, começar a gritar, andar, agarrar os outros, querer atacar a gente lá no Batuíra, sabe? Já pensei isso algumas vezes. Mas ele tá com isso há mais de 15, quase 20 anos já, ele nunca fez nada. Mas ele me fala que às vezes ele recebe instruções para atacar pessoas, para xingar, entende? Mas ele se segura e ele sofre muito com isso. Então assim, Vicente, eu não sei qual que é a sua visão, sabe? Eu acredito que ele tá sim, ele tem a mediunidade e ele ouve esses espíritos falar com ele, tá? Eu não tenho dúvidas disso não, tá? Por causa de algumas condições que ele fala, né? Mas é interpretativo também. Eu só vou sugerir, então, dá uma olhadinha naquela questão 466 do Livro dos Espíritos, com muita calma, sabe? Que ali tem coisas nas entrelinhas que está relacionado com isso aí, tá? A 466 do Livro dos Espíritos. Beleza, obrigado. Vou dar uma olhada aqui. Tá? Falou. Quem que lê o próximo slide agora? Deixa eu anotar aqui. 466, sou eu. pra não esquecer. Então vai lá. Então vamos lá. Durante vosso longo isolamento e pode ter-se vosso cativeiro, sentir-se remorso? Eita. Nem um pouco. Porque 250 anos, está aí a resposta. Não sentiu nem um pouco de remorso. E é por isso que sofri tanto. Apenas comecei a experimentá-lo quando, malgrado meu, foram provocadas circunstâncias que conduziram à minha evocação, a qual devo o começo da minha libertação. Obrigado a vós que tiveste a piedade de mim e me esclarecestes. Olha só que coisa interessante, né? Então tinha lá o marrento da casa, o proprietário marrento. Ele já estava com a sua passagem para a vida verdadeira comprada. Então a providência divina aproximou o marrento do danado. O danado deu-lhe uma bufetada e aí a partir dali gerou um burburinho que providenciou o que possibilitou, né, a evocação do nosso Charles Dupont. Mas essa evocação e essa vamos dizer assim, esse alinhamento da providência só foi possível no momento em que ele, dentro dele, já começava a ter certas reflexões. Enquanto ele não tinha nem um pouco de nenhuma reflexão, não era possível. Quando o momento, né, quando a espiga estava crescida, aí que nascia a flor. Então foi ali a possibilidade, né? E aí nós já sabemos toda a história do que veio acontecer, né? Observação. A evocação não foi casual, como devia ser útil a esse infeliz
Os espíritos que velam por ele, vendo que começava a compreender a enormidade de seus crimes, julgaram chegar o momento de lhe prestar socorro eficaz. Olha que coisa linda! E então o trouxeram às circunstâncias propícias. É um fato que vimos muitas vezes repetido. A propósito, perguntam o que teria sido dele se não tivesse podido evocá-lo. Como de todos os espíritos sofredores que também não o podem ser, e não mais se pensa. A resposta é que as vias de Deus são inumeráveis para a salvação das criaturas. A evocação pode ser um meio de assistir, mas certo que não é o único. E Deus não deixa ninguém esquecido. Aliás, as preces coletivas devem ter influência parcial sobre os espíritos acessíveis ao arrependimento. Claro, né? Ó, uma sugestão, vai em tal lugar, ou, de repente, pensa nisso, pensa naquilo. É muito importante a gente entender essa questão, né? Que às vezes a pessoa acha que simplesmente é tudo mágico. Não, 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 não. Por exemplo, eu tenho um exemplo que fora da doutrina espírita, que eu acho que é um vamos dizer assim, um apontamento do que pode ser possível fora desse caso da evocação. Por exemplo, no livro da Ivone Pereira tem um caso lá de um espírito, eu já contei até aqui. Boa noite, Maria. É Maria, estou sem óculos. É isso aí. Tem um caso lá de um espírito que ele teve a sua educação moral feita por espíritos no mundo espiritual. Então, a sua criação fluídica lá, ele criou uma casinha, um cercadinho, e os espíritos foram lá, conversando com ele, até que ele se libertou dali. Então, como diz aqui, e está no livro dos Espíritos também, né? Os caminhos de Deus, né? A evocação é um caminho, mas não é o único. Então, quando ele estava pronto, chegou a hora de separar o joio do trigo. Então, no momento propício, para ele levou 250 anos. Uma outra pessoa que matasse a mãe, que matasse a esposa e o irmão, nas mesmas condições que ele, poderia levar 15, 5 anos, 2 anos, porque a justiça de Deus ela não é como um código humano, né, que está ali tabelado. A justiça de Deus é de acordo com a necessidade, de acordo com a pena, ela é o suficiente para que o ser possa se equilibrar. Se verdadeiramente há reflexão, ele já está apto a começar o seu processo, né? Então, não é tabela de Excel, novamente, né? As pessoas que vivem nessas tabelinhas de Excel aí, isso não é doutrina espírita, isso é outra coisa. Isso aí, amigos. Quer falar, Vicente? Eu estou sem som. Estou sem som. Ah, consegui. Eu tirei seu som, estava vazando. Interessante. Está tudo desligado aqui. Tem uma palavra que é forte aí nessa observação, tá? Quando ele fala no início ali, esta evocação não foi casual, como devia ser útil a esse infeliz. Os espíritos que velavam por ele, vendo que começava a compreender a enormidade de seus crimes, né? Foi o que o Jorge falou, né? Então, quando ele começou a despertar, caramba, não consigo sair daqui, né? Começar a dar aquela dorzinha do remorso, né? Aí fala assim, julgaram chegado o momento de lhe prestar, a palavra socorro eficaz. O socorro eficaz, gente, é aquele que a palavra diz, né? Eficaz é que a ajuda ela é integral e a resposta também
ela será integral, né? Será 100%, né? Então, sabe que será um trabalho que não será perdido, né? Então, tá fazendo, chegou o momento de ele prestar socorro eficaz. Isso é muito interessante, né? Porque a leitura desse caso aí, nós vamos ver que há uma participação direta, né? E profunda de São Luís, tá? Tem uma narrativa de um vidente, né? Da pessoa um vidente que, que descreve a participação de São Luís logo no início, né? Dessa manifestação. Então é algo muito interessante e provavelmente São Luís, né? Claro, né? Os espíritos eles se entendem, né? Os espíritos superiores. Estava de comum acordo com o próprio anjo guardião desse espírito, né? Do danado, né? Então eles devem ter provocado toda essa situação para que essa ação, quer dizer, esse socorro, desculpa, pudesse ser eficaz, tá? Então é um trabalho muito interessante. E tem outra coisa também, uma outra informação também nesse último parágrafo aí, porque quando ele fala sobre a evocação pode ser um meio de as assistir, mas certo não é o único. Porque antes de se conhecer a evocação, né? Como é que eram atendidos os espíritos, né? Como é que eram orientados? Antes de existir mesmo a própria o conhecimento da doutrina espírita, né? Certamente Deus, né, com a sua misericórdia, a sua justiça, né, ele tinha meios também, né, para atender aí os espíritos nessa situação, porque nesse mundo de expiações e provas, crimes e mais crimes aconteceram desde a história né, lá nos primórdios da humanidade, né? Começando lá com Caim, né, que matou Abel. Então, crime sempre aconteceu. E aí, como é que fica? Como é que ficou isso aí, né? Esse trabalho, né? Então, a evocação é um socorro eficaz, tá? Mas isso não significa que não há outros métodos, né? Que Deus nos legou para o auxílio. Exatamente, né? Ok? E olha que interessante aí, viu? O... Não é o único meio, né, Vicente? Não é o único meio de salvação. Acho que vamos usar a palavra salvação aqui, Uhum. que é uma forma de mostrar, de tirar o espírito naquela situação. Quantos, como esse espírito, quantos outros milhares ou milhões estão na mesma condição só no planeta Terra? Eu chuto É, dizer que são vários milhões, não são milhares, não, né? Que estão nessas condições. Pode ser, né? É difícil de mensurar isso, mas eu, tendo por base o histórico que a gente vê a humanidade, só no Brasil são uma média de 40, 50 mil quase homicídios no ano. Né? Não estou aqui dizendo que todos os casos são que tem aqueles de legítima defesa, você ainda, né, tem escusas com relação a isso. Mas aqueles casos deliberados, né? E não só desse tipo, tem outros tipos de crimes também que não precisa chegar ao ponto de assassinar, que também são brutais também, né? E olha a quantidade de espíritos que deve estar nessa situação. E a gente não evoca esses espíritos e muitas vezes a gente não tem nem consciência de que estão naquela condição. Então, por isso que reunião mediúnica é algo extremamente sério. Eu não consegui continuar nas reuniões mediúnicas depois que eu vi algumas coisas e eu tentei questionar e às vezes que eu questionei, sabe, quase que vinha um decreto assim falando que eu não podia entrar lá mais. Enfim, né? É umas coisas assim que tá bom, tá? Eu também não devia me chatear com isso, né? Hoje eu já superei essas coisas. Mas, sabe, uma reunião mediúnica com até 3 pessoas, 4 pessoas, 2, 8, 10, não mais do que isso. Tem que ser um grupo pequeno, né? Voltado, eu não tenho dúvidas de que nós obteríamos resultados muito bons, né? Mas as pessoas também têm suas liberdades, a gente tem que respeitar, né? Então, se eu não me encaixo, eu saio. E tá tudo certo, né? A vida segue.
Então, o que nos resta? A prece é a ferramenta que nós temos para ajudar essas pessoas aí que a gente conheceu em vida, né? Ou que em algum momento a gente cruzou com essa pessoa aí pelos caminhos da vida. E se a gente lembra, a gente faz uma prece, já pode ajudá-lo, né, a refletir sobre seus próprios atos, e dessa forma, então, ele começa todo esse processo de arrependimento, né, e depois vem a expiação, a reparação, que é uma via, né, que todos nós temos aí, que Deus nos permite trilhar para sair de uma condição ruim para uma condição melhor, né? Eu não, se eu tivesse estudado dentro do Espiritismo, que não tem, por exemplo, reencarnação, ou que não tivesse a possibilidade dos espíritos um dia saírem da condição que se encontram e se tornarem espíritos bons um dia, é muito provável que eu não seria espírita também, né? Eu teria caminhado por outros caminhos, porque não me preencheria esse vazio que eu tenho, que hoje não tenho, porque o Espiritismo consegue preencher ele, né, com esse entendimento que nos traz, né? Eu acho que não tem mais tempo, mas foi um estudo muito profundo esse do danado, né? Que é um estudo longo, um artigo longo, que vai nos deixar aí grandes lições aí para aplicar, inclusive em reuniões mediúnicas, se um dia, quem sabe, eu voltar a frequentar aí num grupo familiar, num grupo pequeno aí. Show de bola. Então, até semana que vem. Que Deus abençoe a todos nós. Lembrando, curta, compartilhe, comente para que o vídeo possa chegar a mais pessoas. Seu Vicente, suas considerações finais. Agradecer ao pessoal aí. Esperamos que esse estudo que fizemos aí sobre o danado possa realmente repercutir, tenha trazido aí uma colaboração, alguma instrução aí para o pessoal, que certamente para nós aqui, que tivemos que preparar o estudo, né, tivemos que olhar com certo carinho e praticamos também nas nossas casas espíritas. Isso, embora tenhamos aí certas barreiras, né, ainda haja algumas barreiras e muitas barreiras, mas fica a lição, gente, fica a lição, fica as instruções, fica esse trabalho maravilhoso de Kardec, dos espíritos superiores para todos nós. E desejo a todos um bom fim de semana, muita paz, e que nós possamos aí contribuir com as nossas preces, com os nossos pensamentos, né, para todos aqueles que estão retornando aí ao mundo espiritual, vítimas aí em função aí dessas vicissitudes, da violência, do ódio, das guerras, etc. Colaboremos assim, preparando assim bons fluidos renovadores para todos eles. Muito bem. Semana que vem a gente pode estudar Manifestação dos Animais, maio de 1865, a história da cachorra Mica. Então, eu vi um comentário aí de um programa espírita aí que foi difícil. Aí seria bom a gente tratar esse assunto também. Tudo bem, gente? Sim, Jorge, fala. É bom que aqui em Sacramento, eu te falei mais cedo, eu te mandei mensagem, né? Tem uma... deixei cair o copo aqui no... Tem uma pessoa aqui em Sacramento que palestra, né? E ela fala com foco em animais, né? Eu conheci agora recentemente essa pessoa e quase todas as vezes que ela vai falar no centro espírita, ela fala de proteção dos animais, e não estou aqui dizendo que não tem que proteger os animais, não estou aqui afirmando, eu também gosto dessa causa, eu não sou de ficar fazendo mal para animais, né? Mas eu achei interessante assim, que na casa espírita focado só em cuidar dos animais, mas peraí, né? Não sei se a gente precisa entender essa questão mesmo, o que fala o espiritismo aí. Muito sim, bom. E também tá esse negócio da comoção aí do cão-orelha, não sei o quê. Sim. Tá tudo logo. Então tá bom, gente. Vamos lá, hein? Eu encerro. Sistema Deus Conosco, de comunicação espírita. Aqui você navega em ondas de luz. O Sistema Deus Conosco de Comunicação Espírita apresentou Estudando as Páginas de Ouro da Revista Espírita.
próxima semana estaremos de volta. Você gostou do conteúdo que produzimos? A maior caridade que podemos fazer à doutrina espírita é a sua própria divulgação. Gostaria de participar? Então venha e se junte ao grupo de amigos do Sistema Deus Conosco de Comunicação Espírita. Ajude a manter esse trabalho de amor, seja um colaborador. Você pode contribuir com qualquer valor, basta escanear o QR Code da tela. A sua colaboração é muito importante para nos ajudar a levar para o mundo a mensagem do Evangelho de Jesus e a doutrina espírita. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.